casal. O pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha, feito pela modelo e apresentadora Ana Hickman, foi negado pelo juiz da primeira vara criminal e de violência doméstica e familiar de São Paulo. Atenção, Lei Maria da Penha, aqui não! Ô louco! De acordo com o advogado de Alexandre Correia, marido de Ana Hickman, a partir da decisão judicial, o pedido de divórcio litigioso vai tramitar pela vara da família e não pela vara de violência doméstica. A justiça não divulgou o motivo pelo qual negou o pedido. Vale lembrar que no último dia 11 de novembro, na cidade de Itu, a modelo registrou um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal e violência doméstica. Como eu ouvia na Jovem Pan, ô louco Silvério, ô louco Vanderlei. Era o diálogo entre o José Silvério e o nosso Vanderlei Nogueira. Ô louco Silvério, ô louco Vanderlei. Pessoal, a justiça não divulgou, mas nós temos advogados aqui e eu também conheço alguma coisinha de direito. Um pouquinho de direito. Alguma coisa de direito criminal, né? Existem as seguintes formas de violência dentro de uma unidade familiar. Por exemplo, homem e mulher, companheiro e companheira, marido e mulher. Violência moral, quando ocorrem ofensas à honra, injúria, calúnias. Violência psicológica, quando a mulher é perturbada constantemente pela ação do seu companheiro, jogada para baixo, você tá feia, você tá gorda, você não serve mais para mim, ninguém tá nem aí com você. Isso é violência psicológica, não precisa ter contato físico. Tem a violência econômica, quando a mulher é privada economicamente daquilo que é necessário para que ela, dentro das possibilidades do casal, tenha uma existência digna. Tem a violência física e tem a violência sexual, quando ela é obrigada, contra a sua vontade, a tolerar e assistir uma prática sexual ou submeter a ela. Existe sim fatos que merecem ser investigados no âmbito da Lei Maria da Penha. Isto não significa que não houve fatos que mereçam investigação à luz da Lei Maria da Penha. A questão que não foi divulgada é a seguinte: na vara de violência doméstica, no divórcio a partir da Lei Maria da Penha, no divórcio que se disputa com base na Lei Maria da Penha, não há espaço para divisão de bens. Não há espaço para discussão patrimonial. Discussão patrimonial que é, neste caso, o ponto principal do casal. Fala-se em dívida de 40 milhões. Eu não vou entrar no aspecto aqui, o Linha de Frente só fala em cima de fatos que ele sabe. Agora, não pode tramitar pela vara de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha, nenhum divórcio que tenha discussão patrimonial. Isso é bem diferente de dizer que não é o caso de se aplicar a Lei Maria da Penha. Tem que investigar, sim, aquilo que aconteceu. Ela fez declarações muito claras, muito fortes, detalhadas, e elas têm que ser investigadas e têm que se levar em consideração. Nelson Kobayashi, qual a sua opinião? Bom, Capês, depois dessa brilhante introdução a respeito do tema, cabe dizer só o seguinte: no meu ponto de vista, houve um equívoco do juiz. Errou o juiz e eu explico por quê. A gente sabe que essas questões envolvendo não só a violência doméstica, e que, claro, resulta em um divórcio, a gente tem âmbitos diferentes da justiça. A violência doméstica ela é tratada no âmbito criminal, na vara criminal ou na vara de violência doméstica. Nos grandes centros nós temos essa vara especializada especificamente para isso. E nós temos o divórcio que corre na vara de família ou numa vara civil, enfim, que cuida especialmente das questões patrimoniais e das questões que envolvem os filhos, guarda, regulação de visita e tal. Até 2019, a gente tinha essa diferença muito clara, ou seja, vai cuidar do aspecto criminal na vara criminal e das questões cíveis na vara civil. Mas em 2019 nós tivemos uma alteração importante na Lei Maria da Penha,
que é justamente para agilizar, para dar acesso, para tirar obstáculos da frente de uma mulher violentada, o acesso ao divórcio. Ou seja, desde 2019, a Lei Maria da Penha admite que o próprio juiz criminal e de violência doméstica acolha, sim, o pedido de divórcio. Sabe por quê, Capês? Porque hoje, 2023, nós, graças a Deus, já temos reconhecido o direito de divórcio como um direito potestativo. O que significa isso, direito potestativo? É aquele que não se precisa de contestação, não precisa de prova, não precisa de fundamento, não precisa de motivo nenhum, basta querer. Quer se divorciar, divorciado esteja. Isso facilita a vida, inclusive, de um juiz criminal, que não é especialista em direito civil, que não é especialista em direito de família, simplesmente para acolher o pedido. Ou seja, alguém que está num ambiente, num contexto de violência doméstica, querendo se divorciar, o juiz criminal deve acolher o pedido de divórcio, inclusive sem ouvir outra parte. É acolher o pedido, é dar uma decisão e oficiar o cartório para proceder à averbação do divórcio. E simples. Depois, em momento oportuno, aí sim, na vara especializada, em um juiz especialista em família e tal, vai se discutir partilha de bens, vai se discutir guarda dos filhos, visita do pai ou da mãe, como é que isso vai ficar ou não. Mas o direito de divórcio é de imediato. Quer se divorciado esteja, inclusive pelo próprio juiz da vara criminal ou da vara de violência doméstica. Neste caso, do meu ponto de vista, esse juiz não aplicou o que a lei modernizou, que é o direito, o acesso de uma mulher violentada a ter o seu direito ao divórcio. Muito bem. Diego Tavares, somando essas duas falas, a minha com a do Nelson, aulas do Nelson Kobayashi, a juíza pode ter interpretado o seguinte: o ponto fulcral desta separação, desse divórcio, é a questão patrimonial. Certo. Esse é o ponto mais importante. Nós estamos falando de uma jornalista com acesso à mídia, que sabe se defender. Houve, sim, uma altercação mais forte, mas não há relatos de seguidos atos de violência física. A juíza pode ter interpretado dizendo o seguinte: olha, vamos apurar a violência doméstica aqui, sob o âmbito criminal, e se houver necessidade, decretamos a medida preventiva de afastamento. Mas essa questão patrimonial, que é muito complexa, nós estamos falando de uma empresa que fatura de 150 milhões de reais ao ano, né? 40 milhões de dívidas. Então, isso talvez tenha feito com que a juíza se assustasse de conduzir um divórcio nessa questão patrimonial. Deveria ela ter seguido ali a fórmula apresentada pelo nosso querido professor Nelson Kobayashi, faz o divórcio, decreta a separação de corpos, impõe o afastamento com uma obrigação de manter distância da vítima e remete a questão patrimonial para discussão de alta indagação no âmbito da vara da família? Deveria ser isso, ou ela agiu corretamente de mandar tudo para a família e ficar só com a questão criminal? Capês, como nós noticiamos aqui, nós não temos acesso à fundamentação dessa decisão, que seria de análise ideal para que nós dessemos aqui o prognóstico do que exatamente aconteceu nesse caso. Mas claro que o COBA aqui, enfim, bastaria, se a juíza tiver tempo de se retratar dessa decisão, imagino que seja o caso, bastaria pegar a fala do COBA aqui e levar a termo numa nova sentença e publicar. Porque realmente o COBA foi incisivo. O divórcio é, de fato, um direito potestativo que basta que a pessoa que quer se divorciar exija. Não existe mais o pedir o divórcio. Ninguém pede o divórcio para ninguém. O divórcio você vai no Poder Judiciário e você exige se tornar uma pessoa divorciada. Então, enfim, também concordo que, nesse caso, a juíza errou, talvez por ter sido técnica demais, por, de repente, ter entendido que a existência da vara especializada, da vara super especializada, que é a vara da família, deveria, essa parte, correr naquela outra repartição judicial, mas, ainda assim, um equívoco diante da situação, principalmente diante da relevância midiática do caso. Enfim, envolve a Ana Hickman, uma pessoa aí que é famosíssima, tem milhões de seguidores nas redes sociais, então, certamente, essa decisão vai repercutir muito mal para o Poder Judiciário. Mas, infelizmente, não é só a realidade da Ana Hickman, né? Isso acontece com milhares de mulheres que sofrem violência todos os dias. Mais um dia no Judiciário, mais um equívoco do Judiciário, infelizmente. Paula, a mulher precisa aprender a se defender. E eu concordo com ela. Acho que isso também faz parte de uma política de prevenção. Se defender primeiro, saber quais os instrumentos que ela tem ao alcance para chamar a polícia,
no município em que ela reside, como fazer um acesso, como ela pode se trancar no banheiro, mandar uma mensagem, apertar um bip para avisar que é um código que ela está sendo atacada. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando houver condição, a mulher se preparar fisicamente para minimamente se defender contra alguém fisicamente mais forte. Né? A questão da arma já é uma questão que precisa ser estudada, porque às vezes o sujeito chega embriagado e acaba resultando, dá um tiro, mata o marido, depois ela se arrepende. Ou é morta com a própria arma, né? Ou mesmo é desarmada e morta. Então essa é uma questão que precisa ser muito bem treinado, o comandante sabe disso. Agora, comandante, há uma questão que tem que se colocar, é que não existe uma simplificação do gênero mulher. Tem mulheres que estão em situação economicamente muito difícil. Tem mulheres que têm dependência psicológica, emocional, depressão. Tem mulheres que, se saírem de casa, não sabem o que fazer, foram completamente manietadas pelo seu companheiro. Tem mulheres que se apavoram porque não têm onde levar os filhos. Eu, quando fui promotor do júri, tinha um caso de um companheiro, ele era padrasto. A menininha tinha 9 anos. Ele estuprava a menina, submetia a menina à felação, felácio ori, que é o sexo oral. E a mãe, com medo, até que um dia ela não aguentou, enquanto ele dormia, ela o retalhou com uma facada enquanto ele dormia. Abriu completamente sua cavidade abdominal. Né? Ficou todo esviscerado. Então, Robson, do ponto de vista estratégico militar, você é um homem treinado para a prevenção de conflitos, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista operacional, e considerando essa enorme diversidade entre as condições das várias mulheres. Rapaz, olha só, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que eu fico muito grato às aulas que vocês me dão aqui, tá? Porque eu vi aspectos do direito hoje que eu nem sabia que existia. Muito bacana, eu aprendo muito com todos vocês agora. Estou aprendendo bastante com a Paula aqui também. Mas eu queria colocar uma coisa que eu acho que tem que ser vista nisso tudo. Não é só o problema das mulheres. Nós temos a violência contra idoso no Brasil e a população brasileira está envelhecendo. Ninguém vê isso, mas a população brasileira está envelhecendo. A gente vai ter que pensar em muita coisa no futuro. No melhor sistema de saúde pública. Até os nossos semáforos vão precisar mudar, porque as pessoas enxergam um pouco à medida que elas vão envelhecendo. A gente precisa mudar calçado, uma série de coisas. Existe a violência, tá? Contra as crianças também. Existe aquela violência presumida que você sabe com as pessoas com algum tipo de deficiência mental. Mas o que eu acho que está acontecendo, o que é pior disso tudo, né? É que eu acho que o debate que a gente vê, não estou dizendo que é o caso na bancada aqui hoje, não. Mas a gente vê um debate, uma discussão do problema, que ele não vai em cima da solução, ele vai em cima de criar mais divisões para a sociedade. Nós não estamos pensando em maneiras de proteger essas pessoas em situação de vulnerabilidade, e a gente acaba acirrando mais o problema até do agressor, porque o agressor ele também é um problema, ele tem problemas. A pessoa ela não chega numa situação dessa aí porque ela está bem. Ninguém que está bem, que está equilibrado, que está tranquilo, vai partir ou para uma violência física, ou para uma violência emocional, uma violência sexual contra uma outra pessoa. Então a gente tem que pensar nisso. Agora, eu penso que, de uma certa forma, as nossas sociedades, elas estão cada vez mais agressivas. Tudo isso vai nessa direção. E você pega o caso da Ana Hickman, tá? Eu nunca tive muito tempo assim de ver. Hoje que eu estou vendo ela aqui na tela, essa moça é realmente bonita. Eu nunca tive muito tempo assim de observar mais de perto. Mas o fato é que um casal como esse, eles são submetidos a uma pressão enorme de todo tipo que você pode pensar. Pressão pelo sucesso. Quem achar que a vida dessas pessoas é boa do ponto de vista material até é, mas do ponto de vista de pressão é um verdadeiro inferno. Então é difícil, é muito difícil você chegar e colocar, olha, nós temos uma estratégia que vai funcionar perfeitamente. Eu penso que o que serve para a sociedade americana ou para as sociedades europeias não serve para o Brasil, porque a nossa sociedade é completamente diferente. Então, eu acho que o que a gente tinha que investir, o que eu acho mais importante hoje em dia, e as redes sociais, elas pioraram muito nesse aspecto aí, é a convivência social. Nós estamos acabando com a nossa capacidade de conviver em grupo. Exatamente. E às vezes a gente ouve alguns comentários, hoje você não pode mais dar uma cantada. Vamos nos colocar no lugar da mulher.
ela está no seu ambiente de trabalho, ela tem o direito de não ser incomodada, ela tem o direito de não ser observada o tempo todo, de ser insistentemente convidada. Isso também é uma forma de violência dentro do ambiente de trabalho. Ah, não, é porque você não é mulher, você não está no lugar dela, então você não dá esse tipo de valor. E a violência doméstica é muito complicada. Nós estamos falando de uma apresentadora forte fisicamente, alta, que tem um canal de comunicação, independente economicamente e, no entanto, confessadamente agora submetida a todo tipo de humilhação e tratamento moralmente e psicologicamente degradante. Ela está falando. Ah, mas não é verdade. Então vamos investigar. Mas tem uma versão desse tipo que merece ser investigada. Então, ficam aí duas posições. A juíza da Vara de Violência Doméstica agiu acertadamente porque não se discute questão patrimonial no âmbito da Vara de Violência Doméstica, deixando restrita a parte de investigação criminal. Ou ela poderia ter aplicado o divórcio e mandado as partes discutirem o patrimônio, a partilha de bens na Vara da Família. Vamos a um rápido